Vamos lá, esperar o pessoal chegar. Ao som, um louvor que fala das grandezas de Deus. Um Deus que cura, um Deus que salva, um Deus que derruba muralhas, um Deus que está ao nosso lado, e nós temos que crer nele, porque o possível o homem faz, mas Deus faz o impossível. E tudo que nós hoje vamos falar são coisas de Deus, porque Deus criou o ser humano, Ele soprou sobre nós do barro, e assim Deus criou a genética. Deus criou o embrião perfeito que somos nós. Ele deu toda essa tecnologia para o homem, para usar a favor do bem da humanidade. O que nós estamos escutando agora é uma música que fala assim: Deus, você é grande, grandes coisas você tem feito, por tudo que vimos, ainda mais a cada vitória, a cada batalha, tudo que vimos ainda está mais por vir. E antes de eu começar um papo com a doutora Cris, que já está entrando, eu essa semana atendi um casal que me procurou para justamente avaliar esse tratamento da genética. Eles têm uma filha com anemia falciforme da pior qualidade, e eles creem em Deus e creem também que Deus usa a medicina e médicos como nós. Então deixa eu botar eles logo aqui para entrar. Ele já entrou aí, vamos ver, Genômicos já está aqui. O Dalson vai entrar no seu perfil ou na da Débora Abelhinha? Me dá uma luz aí, porque a filha deles tem um perfil chamado Débora Abelhinha. Dalson é o pai dela. Tô esperando ele entrar aqui pra gente escutar esse testemunho maravilhoso, entender o quanto que é importante. Entrou aí. O quanto que é importante a medicina usada por Deus, porque toda criança é um milagre, gente. A gente não tira a perspectiva de Deus nisso. Ele tá sempre presente em tudo. Então deixa eu botar aqui eles pra dentro, e daqui a pouco, gente, depois dessa conversa, 10 minutos, nós vamos entrar com a doutora Cris, que vai falar justamente sobre esse caso e vai dar uma grande explicação sobre isso. Vamos aqui, vamos já conversar. Opa, não entraram não? Deixa eu botar eles pra dentro aqui. Pronto, adicionei. Não está conseguindo conectar. Abelhinha, você não está conseguindo conectar minha live, não sei por quê. Vamos botar você de novo aqui. Não está conseguindo participar. Dalson, vou ver se entra no seu perfil. Enquanto isso eu vou botando aqui, ó, perguntas e respostas sobre teste genético e falha de implantação. Pronto. Vou publicar aqui, vou fixar o nosso tema enquanto isso. Vamos lá. Vamos tentar botar aqui a Abelhinha de novo. Ela saiu. Vamos ver se eu botar ela aqui de novo. Opa, agora ela vai entrar. Vamos esperar aí. Essa família querida vai contar um pouco da sua história, da sua luta, na qual nós vamos usar exatamente esses exames que nós falamos, que é o PGTM, que é para análise genética de doenças específicas, para vocês entenderem, porque a gente falar de genética, né, gente, assim, parece uma coisa assim, muito longe, mas não é. É o dia a dia da gente. A gente a todo momento está usando a genética para trazer respostas a casos que às vezes não tem resposta, trazer luz a pessoas que abortam, e também separar essa questão do embrião para que não nasça alguém com uma certa doença, que é hereditária, específica, ou não. A Belinha não está conseguindo entrar. Estou tentando colocar
Eu vou entrar no seu perfil, pastora Ruth, tá? Vou botar no seu perfil, porque a Abeli eu não tô conseguindo entrar. Não, aqui, eu vou botar o seu perfil, pronto. Vou entrar no perfil da pastora Ruth, que é a mãe da Débora. Vamos ver se eu consigo botar eles para dentro. Aguardando eles entrarem aí pra gente escutar essa história deles. É uma história bem legal, um paciente que eu atendi essa semana, me conheceram na internet. Um casal que luta com a filha que tem anemia falciforme. Aceita o meu convite, Ruth, que eu tô botando aí para vocês. Eu chamei vocês para dentro e vocês não estão conseguindo entrar. E aí, assim que vocês entrarem, deixa eu acenar aqui para as pessoas enquanto isso, quando vocês não estão entrando. Olá, olá, olá. Assinando para todo mundo. Pronto, Aí. entraram! Olá, família querida! Oi, Débora, que grande prazer te conhecer! Fala, oi! Tem um monte de pessoa aqui, quase 50 pessoas querendo conhecer a sua história. Oi, Dalcio, Ruth. Conta pra gente aí, gente. Resume aí um pouco essa luta de vocês. Resume essa luta de vocês aí. Boa noite. Tudo bem? Eu costumo dizer que a ciência e a medicina são servas dos milagres de Deus. É isso aí. Muito bom. Então, a gente já tem... A Débora tem 8 anos e a gente descobriu a anemia falciforme através do teste do pezinho. Vamos tirar ali. E pra gente, assim, a gente ficou sem chão quando a gente descobriu a doença anemia falciforme. E, assim, a gente foi à procura da cura. E muitos médicos disseram pra gente que não tinha cura, que a anemia falciforme não tinha solução, que, infelizmente, uma criança, uma pessoa que nasce com anemia falciforme vai ter que se submeter a vida inteira a viver com a dor da anemia falciforme. E aí a gente ficou meio que desesperado, sem esperanças, né, de que poderia vir a cura. Foi quando a gente viu uma matéria na televisão falando a respeito do transplante de medula, e a gente foi atrás dessa resposta, se era realmente possível. E encontramos o Dr. Wanderson Rocha, que nos explicou a respeito do transplante de medula, de como funcionaria, e ele falou que existe cura sim, que é possível a cura sim através do transplante de medula. Porém, todavia, eu tenho 2 filhas, né? A primeira filha é a Esté, que é a minha filha mais velha, depois veio a Débora, mas a minha filha Esté não é compatível com a Débora. Então, qual a solução para a cura da Débora? É eu gerar um nenenzinho, né, com a gravidez in vitro, 100% compatível com a Débora. Eu já tenho mais de 40 anos, 43 anos. É um desafio. É um desafio, mas nós temos chamado de desafio de Abraão e Sara. Mas eu estou em busca desse desafio. Eu quero desafiar a medicina e quero engravidar sim para conquistar a cura dessa abelhinha linda. Eu tenho certeza que a nossa próxima live vai ser contando o testemunho da sua gravidez, Ruth. Tenho certeza disso. Glória a Deus, assim seja. Eu tô no posse. Vai ser sim, vai ser sim. Muito obrigado pela participação de vocês. Débora, muito obrigado. Prazer em te conhecer. Vocês estão aqui exatamente para trazer vida a essa live, que às vezes é tão frio quando a gente fala de genética, né? Mas quando a gente vê essa questão materializada em vocês, as pessoas já viram, nossa, uau, que legal. Isso realmente a gente tem que conhecer e saber, porque tem vidas sendo salvas por isso, não é verdade? Verdade, verdade. Que legal. Há anos atrás, a gente também... A leucemia era assim, era feito só através de irmãos, né? E hoje, a leucemia já conseguiu o avanço da medicina, onde existe um banco de doadores para a leucemia. Então, assim,
vamos em busca disso na medicina, fazer com que também a anemia falciforme vire, né, essa questão de banco de dados para que haja cura, não só através de irmãos, né? Mas enquanto isso acontece, eu ministro sobre a sua vida toda a sabedoria que vem disso, para que a gente alcance esse milagre da fertilização e traga para Débora um irmãozinho ou uma irmãzinha 100% compatível. Vai sim, em nome de Jesus. Doutor, já disseram que a fertilização in vitro corre-se o risco de 2, 3 bebezinhos numa pancada só? Como é que é isso? A gente vai tentar o máximo possível para não acontecer isso. Meu Deus! Vamos colocar um embrião só. Mas se sair gêmeos? Se sair gêmeos. Aí você fala pra sua mãe botar mais feijão, mais água no feijão. Oxi. Gente, Então muito tá obrigado. bom. Vocês agora vão conhecer Sucesso. a médica que vai cuidar do caso de vocês. Preste atenção. Então Olha tá que bom. legal. Tá? Vamos ficar Beijo pra ligadinhos aqui vocês. na live. Muito obrigado por enriquecer Beijo. essa live. Tchau. Tchau, tchau. Gente, vocês conheceram essa família. A Débora tem anemia falciforme gravíssima. E agora eu vou chamar a doutora Cris, que vai explicar pra gente esse caso. Que aqui é assim, gente. A gente bota o paciente em contato com o médico. E aí a gente faz essa live maravilhosa e humana. Não é, doutora Cris? Fala aí. Com certeza, Rodolfo. Muito legal, muito bacana. Eu estava assistindo aqui. Muito legal isso, né? Porque a gente fala de genética e o pessoal fica viajando. Ah, pra que saber disso? E a gente fala o que a gente acha que brinca com Deus. Mas eu quis a participação dele justamente para entender que, gente, nós somos usados para salvar vidas, como a Débora, não é verdade? Exatamente. É instrumento dele. Isso, exatamente. Então, ó, já começa logo falando do tratamento deles aí. Vamos lá. Bora lá. Vamos lá. Bem legal. Então, olha lá, gente, falando aí pro casinho da Débora, essa menininha tão querida e especial aí, né? Vamos lá. Anemia falciforme é uma condição genética, como eles ouviram, e eles penaram aí, correndo atrás, né? E a única cura realmente no momento, né, dentro do nosso momento de medicina hoje, é transplante, não tem muito jeito, né? E a necessidade da compatibilidade é extremamente importante. Então, como é que a gente consegue chegar nisso hoje de uma forma boa para ela? Com a FIV e fazendo análise genética, né, para essa compatibilidade. Então, como é que vai funcionar? A gente vai fazer sonda para o casal aí os pais da Débora, né? É aquela história, vamos lá para o PGTM, né? Isso, é isso que você vai explicar, isso aí. Isso aí, vamos ao PGTM, que é o teste genético para doença monogênica. Como a anemia falciforme é uma doença monogênica ligada a um gene, é um defeitozinho lá no gene, o pai e a mãe da Débora carregam. Eles são portadores saudáveis, né? Lembrando pra gente, portadores, a gente carrega sempre 2 alelos, um do pai e um da mãe. Eles carregam uma variação, eles são portadores saudáveis. O que aconteceu no caso da Débora? Eles mandaram para a Débora o alelo variante, cada um deles. Ela recebeu os variantes e, por isso, ela nasceu com a condição da anemia, tá? Então, o que a gente vai fazer? Para eles dois, o que eu vou fazer? Vou pegar aquele DNA de cada um daquele casal, dos dois ali do casal. A gente vai marcar esse gene, que é o gene HBB, da anemia falciforme. Vamos marcar o gene aonde está a variação no casal, tá? A Débora vai entrar nessa brincadeira junto. Ela também entra. A gente vai pegar o material, o DNAzinho dela também. Vamos marcar ela. E vamos precisar dos pais, dos avós da Débora. Por quê? Aí, assim, a gente tem que lembrar que a nossa genética, ela é passada, pais para filhos. E quando a gente tem uma condição dessa, em que eu vou ter que avaliar a compatibilidade do bebê com a Débora, a gente precisa sempre olhar para o DNA dos avós. Por quê? A compatibilidade, ela pode pular gerações. E a gente recebe isso e vai dos avós para a Débora, pode ter isso. Então, eu preciso olhar e marcar o DNA também dos avós.
tá? A gente vai fazer essa sonda bonitinha, tá? A sonda, na verdade, é para o casal, para os pais da Débora, ok? Mas eu olho para o DNA de todo mundo para poder enxergar esse caminho para chegar na melhor informação, nessa melhor compatibilidade para a Débora, para a gente poder ter o bebezinho, o embriãozinho lá, que vai ser um embrião compatível com ela, né? Livre da doença e compatível com ela, né? Então a gente está pensando aqui em dois fatores. Eu vou ver a compatibilidade para ela, do ponto de vista sanguíneo, né? Uhum. E vou ter que olhar para a alteração gênica lá. Então, o bebê saudável da doença e compatível com a Débora, né? E aí, pronto, achando esse bebezinho, é ele que você vai transferir. É isso aí. A minha responsabilidade é colocar esse blastocisto, essa célulazinha na tua mão para você avaliar qual que é o compatível ou não, né? E saudável. Com a Débora. E saudável. Exatamente. Isso. Porque, lembrando do que a gente da live passada, né? O PGTM analisa apenas um caráter da doença, né? E o PGTA já avalia completamente o DNA, né? Isso. Na verdade, é assim, o PGTM olha para o gene lá dentro, específico, né? Por isso que eu falo assim, é um endereço certinho, né? O PGTA é um macro, é a cidade, vamos pensar assim, né? Eu gosto de falar em livros e biblioteca. Eu também uso. Eu gosto de livro, porque livro tem as páginas que a gente folheia, uma série de coisas, não é? Eu gosto muito disso. Eu uso muito livro para explicar que o gene é um livro, né? Eu uso bastante essa analogia. O gene é um livro. Os capítulos dentro desse livro são as regiões daquele meu gene que eu vou ler, que eu vou buscar as informações de variantes, de variações. Então, são os capítulos. Eu sempre faço essa analogia também. Essa é muito boa, né? E uma questão que a gente levantou, né? Que eu tenho certeza, né, que os pais da Débora também devem ter pensado nisso, né? Porque a gente pensa, poxa, mas vai criar uma criança só para doar, não é? A célula do cordão umbilical, a medula óssea para a Débora. E na verdade não é uma coisa tão desumana assim, né, gente? A gente vai também, esses pais vão amar essa criança do mesmo jeito. Claro. E tem que também, é claro que tem que ter uma ajuda de uma questão psicológica também, tudo mais, né? Para essa criança entender o papel dela também fundamental para ajudar o seu irmãozinho também. É uma criança que já nasce com uma bênção de ajudar o seu irmão, não é? Com certeza, com certeza. Assim, pensando por esse lado, a gente tem que pensar isso, né? A gente está gerando uma vida saudável para também possibilitar a saúde daquela irmã ali que está precisando também dela. Né? Então, eu acho assim, buscar a saúde num geral, entendeu? E lógico, né? Vai vir muito, muito, muito querida e muito amada, sem sombra de dúvida, né? Ó, o pai dela já está respondendo aí que com certeza. Tem psicólogos aqui nos assistindo, ó, isso é uma tese, né? De mestrado, doutorado, de estudo, isso é bem legal. É bem legal essa tese aí, né? Não, e eu costumo muito bom. eu costumo dizer que a palavra que eu uso muito isso, eu falo sempre isso. A gente não pode julgar ninguém, a gente nunca está no lugar das pessoas. Eu acho que cada um sabe o quanto aquela situação está lhe afligindo. Então você não pode. Isso não é possível, né? Não é cabível. E a gente tem uma ciência hoje aqui que pode ajudar de uma forma plausível, de uma forma que não vai ter dano nenhum para nenhum lado. Então a gente está só somando, a gente não está tirando, né? Exatamente. Eu acho muito importante. É empatia, né? É se colocar no lugar do outro. Você tem um casal que tem uma filha que quer a filha vivendo saudável e vai precisar de um filho e vai cuidar daquele filho da mesma maneira. Isso é muito interessante. Porque é uma visão que eu não tinha. Você me alertou para isso. Eu amei isso. Amei mesmo. Que bom. Bom, para você que está chegando agora, na nossa última live, tem umas 2 semanas, né, Cris? A gente fez uma live, explicamos um monte de coisa e surgiu pergunta. Se você ainda tem pergunta, clica nesse ponto de interrogação que está aí e escreve lá a sua pergunta. Mas eu acredito que a gente vai responder.
Bom, vamos falar agora sobre outro... Essa live é polêmica, você sabe disso. Vamos falar agora sobre outro assunto polêmico, que é o mosaicismo dos embriões. Meu Deus, o que é isso, Cris? Vamos lá. Mosaicismo é uma coisa legal e é bom a gente falar, porque assim, a gente falou tanta coisa na outra live que algumas coisas ficaram faltantes, né? Aí. Então, vamos lá. Mosaico. O que é um mosaico? Quando a gente fala em mosaico, de uma forma geral, a gente pensa em tela, em parte de pintura, né? Um mosaico é aquela tela com coisas diferentes, com recortes, né? Um mosaico é um recorte, né? Uma tela com recorte. Na verdade, então, quando a gente fala numa pessoa com um mosaico, né? O que a gente pensa? É uma pessoa que tem mais de uma linhagem celular ali compondo ela. Né? Normalmente, 2 linhagens. Então, uma linhagem, um tipo de célula vai ser aquela com a quantidade de cromossomos perfeitinha, 46 XX para mulher ou XY para homem. E uma outra, por exemplo, 45X. Se for uma mulher, vamos pensar no exemplo de uma mulher. 46XX e um outro tipo de uma outra célula com 45X. Então, ela tem 2 linhagens celulares, né? Em quantidades diferentes. Tá? Normalmente, um mosaico tem mais células normais e menos alteradas. Por que isso? Porque normalmente o mosaico ele acontece após a fecundação. Tá? Esse evento ocorre depois. Na fecundação, veio a informação do pai e da mãe, óvulo, espermatozoide, bonitinho, certinho, juntou e deu os 46. As primeiras divisões celulares, que são aquelas mais críticas, até o D3, normalmente, essas divisões podem gerar uma falha ali e se estabelece uma célula que consegue continuar se dividindo. Essa 45, por exemplo. E ela vai se dividindo em menor número, numa populaçãozinha menor, mas vai se dividindo. E como é uma alteração que tem uma compatibilidade relativa com a vida, ela se mantém. E o corpinho lá do bebê vai se formando com essas 2 linhagens, né? Isso é um mosaico, tá? Eu usei um exemplo de alguma coisa que é possível de seguir curso. 45, 46, a gestação segue curso normalmente, porque é mais 46 do que 45, e a gente tem várias pessoas aí na população que passam absolutamente despercebidas, porque não tem nem fenótipo, nem nada. A gente vai descobrir lá na fertilização, né? Você vai descobrir lá, porque ela tem dificuldade para gestar, muitas vezes. Uma reserva ovariana, por conta de uma reserva ovariana baixa. Então, vai muito bem. Agora, existem mosaicos em que tem uma certa dificuldade real de seguir curso uma gestação. A gente tem uma polêmica muito grande com relação ao mosaico. Casais que, no final das contas, vamos lá, uma paciente que tenha lá 43 anos e o único embrião que ela tem lá, né, que sobrou, é um mosaico. O que eu faço? Né? E ela não tá, já está assim naquela situação que ela não sabe se ela vai para uma outra tentativa, se não. Eu sempre digo o seguinte, teve um mosaico? Fala com a gente, vamos fazer um aconselhamento genético. Cada cromossomo a gente faz uma avaliação individualizada. É importante isso, tá? Existe uma forma da gente explicar para um casal qual mosaico de qual cromossomo é possível uma tentativa de transferência, qual a gente não recomenda por uma questão de poder seguir cursar uma gestação com uma doença lá na frente. Então, tudo isso tem essas coisas assim que a gente sabe direcionar para o casal ficar mais tranquilo, né? Não é um bicho de 7 cabeças assim, tão grande, não é facinho, mas a gente procura, né, desmembrar para ficar mais fácil, né? As pessoas ficam muito assustadas, né, quando a gente pede o cariótipo e vem mosaico. Ou então quando a gente faz o PGTA e vem lá mosaico. E aí tem graus, né, de mosaicismo que a gente transfere ou não. Isso.
E graus de mosaicismo que podem ser transferidos ou não, e depende do cromossomo também envolvido. Isso, Então, é bem assim, exatamente. as duas coisas. Normalmente a gente prefere mosaicos em baixo grau, que é esse que eu falei para você, que tem uma linhagem sempre menor, em torno de 30%, Uhum. até beirando 50%, dependendo do cromossomo, eu costumo sinalizar com ok, tá? Ótimo. Acima de 50, eu tenho que olhar bem para o cromossomo para poder ficar mais garantida, mais segura e não ficar com o coração na mão. Sim. Tá? Eu acho que é uma questão de explicar, né, para o casal, né, Tem sobre as possibilidades de aborto que aumentam quando a gente transfere o embrião mosaico também, não é? Sim, E exatamente. assumir os riscos. Eu acho que é a questão. Eu já tive 2 gravidez de pacientes mosaicos que engravidaram. E os nenéns são super bem. Super bem. Mas já tive também que eu transferi e abortou. Então, gente, é uma questão que a gente tem que sempre conversar e avaliar, não é? Sim. Porque eu lembro muito bem, né? Acho que foi de um congresso de 2015, quando começou a falar isso, europeu, acho que foi lá em Lisboa. E porque o embriologista, né, o geneticista, ele botou um título que, gente, mata qualquer um. Estamos deixando de transferir embriões normais. Ou seja, estamos jogando embriões normais fora. Isso é cruel. É cruel. Porque essa é a nossa luta. E aí o contraponto de quem não é a favor, né, de fazer teste genético é essa aí. Tem falha, tem não sei o quê, a gente não pode estar. É melhor deixar abortar mesmo, o importante é transferir, mas e os riscos? E os riscos, exatamente. E eu penso assim, quando você pensa só, tem 2 pontos. Aí, assim, a palavra só é péssima, né? Porque todo mundo pensa assim, mas é só transferir e vai abortar. Não é só abortar. Para uma mulher que cria uma expectativa de uma gestação, gente, o aborto é aterrador. Me desculpa. Quem acha que fazer uma análise genética é besteira, não transfere, se não sei o que, adiante aborta, e não sei o que, me perdoa. A gente aqui, eu tô aqui desse lado da genética, e eu recebo a paciente depois um nível de frustração absurdo, entendeu? Sabe? O que aconteceu? Então, pois é, o que aconteceu? A gente precisa... Aí eu tenho que explicar o outro lado, e aí eu posso até me indispor um pouquinho nesse sentido, né? Porque a pessoa pode falar assim, mas você tá falando de uma coisa que eu não acredito. Assim, tudo bem, você pode não acreditar, mas ela está aqui para somar na vida da gente, ela é real, entendeu? E tem uma acurácia boa, eu não vou dizer para vocês 100%, não, 100% não é. Né? Eu diria que 100% nem Deus dá pra gente. Né? Exatamente, nem não tem como. Não tem como. Então, a gente tem que dizer e tem que colocar isso pro paciente, ele tem que estar ciente, porque, me desculpa, gente, só abortar, não. Cada pessoa tem que pensar que, para a mulher que criou toda uma expectativa de ter esse bebê, o aborto acaba com as expectativas dela. Até ela se refazer, vai levar um baita tempo. Então, é importante isso. E mosaicismo tem que ser olhado com cuidado. É isso que a gente estava falando aqui. Então, assim, não é dizer assim, estamos deixando embriões euploide lá. Esse é um título muito... assim, ele é chamativo. Apelativo, né? Ele é apelativo, ele é chamativo para poder botar as pessoas, assim, de uma forma meio que, assim, eu preciso de fazer um alerta, né? É aquela coisa do alerta. Mas, na verdade, a gente tem que ter um bom senso, um cuidado. Então, assim, tem possibilidades, tem alguns embriões mosaicos que a gente considera menos complexos para serem transferidos, a gente vai indicar, sem sombra de dúvida, né? Que é o que você falou. Você teve mosaico que seguiu adiante e o embrião super bem normal. Por quê? Tem muitas células que, dependendo da alteração, ela consegue ser reabsorvida. As pessoas falam em correção. Isso, é isso aí. Eu evito a palavra correção, tá? Eu evito essa palavra correção. É isso que todo mundo defende, né? O embrião próprio se corrige. Não é bem uma correção. Essa correção que eles colocam, para nós aqui na genética, ela significa o seguinte. Significa que aquela linhagem celular é muito pequenininha. E está naquele começo, as células normais, elas
tomam a frente, aquela linhagem alterada, ela já não vai muito bem e ela é reabsorvida pelo organismo. Isso é o que eles chamam de correção, tá? Isso. Na verdade, é uma reabsorção dessas células que não tem condição de seguir adiante se dividindo. Exatamente. Isso acontece o tempo todo no nosso organismo. O tempo todo você tem células com a genética errada que o nosso próprio sistema imune corrige. Sim, e o câncer tem uma incidência, sim, na verdade, quando esse sistema falha. Claro. Não é verdade? Nós temos sistema de correção para a replicação do nosso DNA o tempo todo. O tempo todo, exatamente. A gente replica o DNA e vem todo o sistema de correção na sequência ajustando. Isso. Então, isso é um duplo cheque. Exatamente. A gente tem vários checks. Exato. Só que a matéria tem que estar boa. Essa é a grande questão. Esse é o negócio. A linha tem que estar boa. A base. Senão replica errado. Esse é o negócio. Bom, bem por aí. Vamos mais um assunto polêmico aqui. Nossa, a gente falou que ia tratar desse assunto em meia hora, mas já passamos um pouquinho. Mas vamos lá depois para a gente entrar nas perguntas. Bora. Epigenética, doutora Cris. E aí? Isso. Epigenética é o assunto da moda, não é verdade? Temos capa da revista Time. A genética não define quem você é. E aí? Fala pra gente isso aí. A gente fala assim, a gente tem uma genética de base, mas a epigenética molda a sua genética. É isso que funciona, é isso que vale, tá? Então a epigenética ela vai moldar. Então você tem uma base, mas essa base ela é maleável, ela é possível de ser moldada. É o que a epigenética faz, tá? E eu acho que assim, ele é um assunto do momento muito interessante, principalmente quando a gente está falando em reprodução. Muita gente tem essa coisa de que eu tô numa fase que eu não consigo mais produzir óvulo saudável, eu tenho muito receio de uma ovodoação, porque não é o meu material genético. Esse é o questionamento. Pronto, chegamos nele. E aí, toda vez que eu tenho pacientes nesse ponto que vem para o aconselhamento genético, eu explico para elas e eu procuro sempre deixar elas muito tranquilas falando justamente da epigenética. Por quê? Porque a epigenética veio para mostrar para essas mulheres que aquela célula única ali, de base, aquele óvulo ali, ele não é definitivo na informação do corpo de quem ela vai estar gerando. Tá? Exatamente isso. É isso que é bárbaro. Então, as pessoas elas têm uma noção de que a genética é tudo. E não é tudo também, né? É muita coisa, mas não é tudo. Ela é uma base, que ela é moldável. Se a gente não fosse moldável, pelo amor de Deus, a gente não teria sobrevivido nesse planeta tanto tempo. A espécie humana não teria sobrevivido tanto tempo, né? E a gente muda constantemente. Isso é uma necessidade evolutiva, inclusive, né? Exatamente. Então, a gente precisa disso. A epigenética mostra, a epigenética existe, né, há muito tempo, a gente só está conhecendo ela mais agora, né? A gente está tendo a possibilidade de conhecer e de falar mais agora, mas ela já existe há muito tempo. Então, a questão é, aquele óvulozinho, ele vem com uma informação de base. Pensa uma coisa, esse pré-embriãozinho que vai ser colocado no teu útero, ele invadiu. A hora que ele invadiu o teu endométrio... Começou a mistura. Acabou. É você quem tá dando tudo pra ele. Exatamente. Sabe o que eu costumo falar? Que a qualidade da terra é igual à qualidade da árvore. Isso. A terra é o útero e a árvore é o neném crescendo. Exatamente. Não é? É bem isso, Rodolfo. Por isso a importância do pré-natal. Exato. Não é verdade? É fundamental. Eu canso de falar para meus pacientes, mas eu não sei como é que vai ser, eu não sei a família da minha doadora. Assim, tudo bem, a gente também não sabe, a gente pergunta, faz aquela questão, mas a gente não sabe. Mas deixa eu explicar uma coisa. Se você tiver um pré-natal com pressão alta, diabetes, fumando, usando álcool, droga, minha filha, o neném pode ter a pior genética, a melhor do mundo. Genética do mundo. QI de 260, sei lá. Se você toma álcool, vai nascer com problema cognitivo, não adianta. Exatamente. Então a genética não é tudo.
Não. E eu fico impressionado com as crianças que nascem dessas mães de ovo-doação. Você que está aí pensando em ovo-doação, porque a grande maioria das ovo-doações sofreram decepções por causa dos exames de PGTA. Tiveram um monte de blastocisto, viu que nenhum é normal, não querem tratar de novo, querem ser mãe porque o sonho é maior do que tudo, e falam, tá bom, vou fazer a ovo-doação. Mas elas ficam com essa questão, mano, é minha genética, mas não sei o quê. Mas, gente, a gente usa o fenótipo da doadora, a gente trabalha em cima da epigenética, e olha, Cris, é impressionante. Esses dias a minha esposa me mandou uma foto assim, Rodolfo, adivinha de que é esse neném? Falei, gente, não é possível, é igual a mãe. É igual. E a mãe é doadora receptora. É igual. Eu falei, gente, não é possível. Claro que quando não puxa o pai, né? Mas quando puxa mais a mãe da doadora, fica igual, gente. E filho é filho, gente. É filho. Não é verdade, Cris? Exatamente. E eu costumo dizer assim, e eu vejo muito isso. Isso que você está falando, eu já vi com várias pacientes, entendeu? Que assim, e você vê o bebê, você olha para o bebê é uma misturinha do casal. Eu, que estou aqui desse lado e presto muita atenção em traços e características, olho para a criança e falo, olha, essa linha aqui é do pai, essa parte aqui é da mãe. Eu sei definir exatamente pedacinhos ali de composição da criança que são daquele pai e daquela mulher que gestou, que é a mãe, entendeu? Que tá ali. Sim. Então, a gente tem que pensar assim, a epigenética hoje contribui de uma forma definitiva, tá? E essas mulheres, elas precisam começar a entender isso. Eu tenho muitas pacientes que ficam muito preocupadas, tá? Sim. Eu sei exatamente o que você está falando, porque eu tenho várias assim. Eu tenho uma paciente que passou mais de um ano me questionando quase que semanalmente. Cada semana ela vinha, é sério, cada semana ela vinha com uma questão para mim assim, ai, agora eu li não sei o quê, sobre a tal possibilidade. Ai, eu vi uma outra possibilidade. Ela queria achar possibilidades estratosféricas para justificar não fazer a ovodoação, sabe? Então ela ficou criando coisas, eu falei assim, pelo amor de Deus, enxerga comigo, eu tô te falando isso há meses, sabe? Coloquei ela em contato com pacientes que já tinham passado pela experiência. Eu acho que isso é muito importante, sabe? Aí, isso é ótimo. Ela deu um start, sabe? Isso é importante. Esse pessoal ter contato até com quem já passou pela experiência, para ver o quanto é gratificante. Eu tenho umas pacientes que me autorizaram a mostrar as fotos dela e do filho para as que estão tentando engravidar. Eu falo, olha aqui essa foto. Sim. Não é possível, é ovo-doação. É ovo-doação. Aí mostrou, é ovo-doação. Então a pessoa começa a imaginar, falei, gente, então é possível. Acontece comigo também, não é verdade? Exatamente. É super possível. A epigenética está aqui para revolucionar. Exatamente. Você que está aí pensando na ovo-doação e tudo mais, gente, é possível. É lindo e você vai se surpreender quando o seu filho nascer. Vai por mim. Eu falo o seguinte, se você não gostar, devolve. Eu cuido do seu filho. Só que ninguém nunca deu para mim eu criar. Entendeu? Porque todo mundo amou. Isso significa que deu certo, né? Exatamente. Bom, vamos lá algumas perguntas então, né? Senão a gente vai responder pergunta de ninguém, né? Isso, olha aqui essa pergunta. Vamos ficar bravos. Vamos tentar responder rápido aqui. Vamos lá, Cris. Agora é papum, hein? Vamos lá, hein? Beleza, bora lá. O homem precisa fazer Sim, claro. Se a mulher precisa, o homem precisa. Ótimo. O bebê é composição dos dois, tá? Não é de uma só. A gente não tem partenogênese. Não temos. É isso aí. É isso aí. Tem doenças também que estão ligadas ao cariótipo do homem. O neném é metade dos dois. Então tem que pedir para os dois. Os dois contribuem? Eu preciso do cariótipo dos dois. Sempre. Exatamente. Vamos lá. Gravidez anembrionária é genético? Ai, gravidez anembrionária é um ponto é um mistério. É um mistério. Para ser bem rápida, ela é um ponto de interrogação ainda, tá? Às vezes tem causa cromossômica, às vezes não tem nada, e a gente fica, muitas vezes, sem saber para onde correr com a anembrionária, infelizmente. Exatamente. Tem genética, tem de trombofilia, tem de implantação.
Mas pensando do lado genético, eu diria para vocês, muitas vezes tem alguma alteração cromossômica envolvida e às vezes não tem nada exatamente envolvido da parte genética. E aí a gente fica com um ponto de interrogação. Aí é uma pergunta que fizeram também. Se eu transferir um embrião euploide, que é normal, posso ter uma gravidez anembrionária? Sim. Não é verdade? Claro, pode. Pode? Você já falou isso na outra live. Isso eu gravei bem. O embrião euploide pega em qualquer lugar? Não. Não, exatamente. Vai bem. Não é assim. Não é assim. Vamos lá. Tem como melhorar a qualidade dos óvulos e melhorar assim a translocação? Vamos lá. Translocação a gente não muda, tá? Sendo bem objetiva. Essa é a tua constituição cromossômica que você recebeu, tá? Normalmente uma translocação você recebe, você herda do pai ou da mãe. Translocação não é uma falha pós-fecundação, tá, gente? Translocação você herdou de alguém, do pai ou da mãe. Translocação você não vai mudar. O que você vai poder fazer para melhorar? Você pode melhorar a qualidade do seu óvulo em termos de respiração celular, qualidade da célula, tá? Evitar alimentos ruins, é aquela história que a gente fala, né? Tem a live sobre isso, Aí, ó, pronto. Se você tem a live, já pode pôr. Dieta do Mediterrâneo, anti-inflamatória, uma série de coisas, isso ajuda muito. Mesmo. Mas não é tudo, né, Cris? Tem que explicar isso também. Sim, não é tudo. E, assim, outra coisa que ajuda a qualidade das suas células, a sua cabeça também. Isso. Tá? A muito genética, nesse sentido, você não vai mudar. Mas você tem que virar a sua chave também, né? Para poder entender o seguinte, eu posso ter uma qualidade ovular boa mesmo tendo essa alteração? Pode. Você sabe que você tem uma limitação, mas ainda assim, aquilo que você produz, dentro daquela limitação sua, que seja uma limitação com uma qualidade boa. Tá? Exatamente. Mudar hábitos de vida ajuda muito nessa questão. Hábitos de vida, vitamina, exercício, isso ajuda demais. Agora vamos para aqueles testes que a gente falou na outra live sobre EMA, Alice, ERA, né? E aí, faz tudo junto? É no mesmo endométrio? Sim, é tudo junto. Tudo junto. Uma única vez, vai tudo numa vez só. Vai tudo junto. Não precisa fazer 3 biópsias não, gente. Faz numa só. Colhe o material um pouquinho maior, né? O médico tem que ser um pouquinho generoso ali com vocês, né? Para não te dar lá aquele pedacinho de endométrio. E aí vocês conseguem fazer tudo. Mas dá para fazer tudo, viu? Até porque, né, Cris, às vezes na coleta a gente não consegue uma quantidade de endométrio muito grande. Sim. E aí dá falha. Aí vocês falam, ó, gente, repete, porque não foi o suficiente. Então o médico tem que tomar cuidado com isso também, para não colher muito, mas também não colher pouco. Não é verdade? Exatamente. Tem um limitezinho, a gente pede sempre dentro daquele limite, né? Às vezes falta um pouquinho, dá pra gente fazer parte do teste e falta uma parte, né? Isso, às vezes, exatamente. Quando vem muito pouquinho, falta metade, tá? Mas, de uma forma geral, vindo dentro daquela orientação que a gente coloca pra vocês, do limite no tubo, tudo certinho, dá super bem, tá, gente? Gente, vocês estão colocando as perguntas aqui no feed, bota lá no ponto de interrogação, gente, senão não vai ter como depois acessar. Isso some. Esse exame da coleta, gente, ele incomoda, ele não dói, mas vai depender também do canal cervical, de uma série de coisas. Eu costumo dar um anti-inflamatório antes, as minhas pacientes sabem, tem muita paciente me assistindo, sabe, que eu sou mão leve, a minha mão é muito leve. Então, muito difícil você sentir dor nesse exame, até porque eu controlo ele com ultrassom, né? Isso é importante. A importância de fazer esse exame com ultrassom para você saber e não encostar muito no fundo do útero, onde mais dói. Então, você se limitar ali, né? O endométrio ali, ficar rodando ali bonitinho, vai ser perfeito. Eu vou ver se eu gravo um vídeo de coleta diária para mostrar para vocês depois. Vamos lá. Sim. Defeito genético do espermatozoide existe? Ué, se você tiver alteração do tipo translocação, inversão, ela tá em tudo, inclusive no teu espermatozoide. Exatamente. Então, tem. Sempre tem. E se você tiver uma alteração gênica também, herdável, como a gente estava falando, uma doença monogênica que você porte, ela também vai para o seu espermatozoide a variação.
tá? Exatamente. E aí aquela questão, né? A mulher perde qualidade com a idade dos ovos. Qualidade. E o homem, ele perde também qualidade com a idade dos espermatozoides, Cris? É um É pouquinho uma coisa diferente. nova, né? É um pouquinho. Não, e é um pouquinho diferente porque os homens têm sempre um benefício sobre as mulheres nesse ponto. Lógico. É. A mulher não vai produzir mais óvulo ao longo da sua vida. O que ela ganhou quando ela estava no útero da mãe dela é o que ela tem para a vida dela. Pronto. Uhum. O homem não, ele produz a cada ciclo aí, 3 meses, ele tem produção nova. A grande questão é que hoje a gente já tem alguns trabalhos que revelam pra gente que o homem começa a ter uma piora na qualidade dos 50, 55 anos para frente, tá? É. A gente tem sim trabalhos que mostram isso pra gente. Mas a grande diferença é que a gente tá aqui, ó. A mulher tá lá no 40, né? Antes dos 40, e o homem tá lá em cima, 50. Exatamente. 55. É muito cruel, né? É muito cruel isso, né? Muito Agora, cruel. vou te dar aqui um caso. Imagine você com 30 anos casada com um homem de 60 anos. Você faz PGTA nesse casal? Fácil, por causa do homem. É isso aí. Sou rápido. Então, vocês, mulheres novinhas que casaram com um homem mais velho e querem engravidar, cuidado. Pode Eu causar faço, aborto, sem sombra de genética, dúvida. exatamente. É isso aí. Sem sombra de dúvida. Tem que avisar isso para certos deputados, né? E pessoas ricas aí. Eles não estão com essa bola toda, não. Não. Até porque Vamos lá. eles não costumam ter hábitos de vida muito saudáveis. É, exatamente. Isso é tudo. Eu vou fazer uma live, porque eu fiz no início uma live com meu amigo urologista e não ficou gravado. Eu vou ter que fazer uma outra para ficar gravado, para as pessoas entenderem, porque eu recebi muita pergunta de como melhorar a motilidade do espermatozoide, que vitaminas usar. Gente, tem um monte de coisa que a gente pode fazer, mas a gente não vai comentar aqui. Isso Claro. fica para depois, né? O teste ERA precisa ser feito para quem já engravidou, Cris? E aí? Mas espera aí, para quem já engravidou natural e tá agora com uma dificuldade, isso vai... Vamos falar das duas ficar. coisas. Eu acho legal. Acho que Vamos lá. vamos dizer, vamos lá. Imagine que eu fiz uma fertilização in vitro, eu transferi o embrião em dia 5, ela engravidou e abortou. E aí, eu preciso fazer o ERA? Não, se você vai fazer um outro ciclo mantendo o mesmo protocolo anterior, não. O ERA lembra que a gente colocou isso na live anterior, né? O ERA Isso. ele tem um prazo de validade ad eternum, desde que você mantenha o mesmo protocolo para a próxima tentativa, tá? Se foi uma gestação natural e agora ela está indo para uma FIV e está com dificuldade, tem histórico, tudo, a gente costuma dizer aquela história, né? Tá com histórico, tem aquela coisa e não tá com grandes quantidades de embriões, tudo, né? Vamos lá, tô com embrião de ouro na mão, não vamos arriscar. Faz um ERA sim, sem sombra de dúvida. É bom fazer, né? Então, eu tenho uma vai de história, cada Cris. caso. Eu tenho uma história de uma paciente que ela tinha feito ERA, a gente transferiu o embrião, ela engravidou, teve neném e voltou para fazer de novo. Aí a gente transferiu o embrião e teve falha de implantação. Falei, gente, e aí, faço ou não? Ela quis fazer. Vamos garantir que ela tinha feito há 5 anos atrás. Não é que deu uma janela diferente? Diferente. Mas aí o espaço de tempo era muito grande, né? E aí uma coisa que vocês me falaram, que eu também acho que também pode ser válida, é a questão da gravidez. Você acha que uma gravidez, uma gestação muda o endométrio? Claro que muda, né? Muda o útero, muda o endométrio, muda tudo. Por que não vai mudar a janela também, não é? Muda o perfil da pessoa, né? Isso, muda o corpo da mulher. Uma mulher que engravidou é totalmente diferente de uma mulher que não engravidou. Isso, exatamente. O corpo é completamente diferente. Completamente diferente. Se a gente for pensar nesse ponto, realmente, a gente fala que o ERA é válido por um baita tempo, mas quando a gente vai olhar para esse lado, é interessante também, tá? Lógico. A gente precisa prestar atenção nisso. Se você está dentro de um ciclo que não teve a gestação, aí tudo bem. Perfeito. Isso. Só o exame de ultrassom detecta a implantação embrionária? Aí a pergunta é para ti, né? Então, exatamente. Na ultrassom, você vai avaliar a espessura endometrial, você vai avaliar se ele está trimilar ou não, trilaminar ou não, você vai ver o útero, vai ver, assim, teoricamente, que eles ajudam muito. Eu acho que é a ultrassom bem feita, com
com um ultrassom 3D, olhando bem ali a cavidade, excluindo qualquer coisa, vai ajudar muito vocês, né? Porque às vezes a gente, eu não engravidei, mas eu fiz o ERA. Gente, mas tem muita outra coisa além disso, não é, Cris? Eu costumo dizer... O ERA não é tudo não, gente. O ERA é uma parte só de tudo. Isso. Eu costumo dizer assim, que quando você tem o embriãozinho lá dentro do útero, precisa existir uma conversa entre o embrião e aquele útero, né? Para que ocorra esse entendimento. O ERA é uma parte dessa conversa, desse todo, né? Ele é uma fração desse todo, realmente. Então, se você já tem uma coisa, o que é muito importante? Eu também pergunto isso para os pacientes. Eu faço aconselhamento genético, mas eu faço um monte de pergunta do lado reprodutivo. É claro, óbvio. Senão fica incompleto, né? Senão fica faltando. Eu pergunto assim, como é que tá? O endométrio, ele fica bonitinho, trilaminar, tá ok, não tem nada aí, né? Você fez avaliação desse teu endométrio e tal. Avaliar o endométrio é super importante, né? Ele é uma outra parte nessa história também, né? Eu acho importante. Mas tem que existir essa conversa real entre o embrião e o útero. Fundamental. Exatamente. Outra pergunta que é legal, hein? Sendo de Turner, né? X0, pode ter como causa metilfosforedutase homozigótico? Eu não vejo correlação, mas eu botei aqui também a pergunta para você. Também não. Porque são mutações, né? Mas são completamente diferentes, né? Não, completamente. É o MTHFR, né? A variante, o MTHFR, ele é um risco trombofílico, tá? Isso. E é risco, gente, tá? Ele não tem uma relação, com o desenvolvimento do Turner, tá? O Turner é uma alteração cromossômica, gente. 99% da alteração de Turner, né? Da produção da síndrome de Turner pura, vamos pensar em Turner pura, tá? 45X é falha de divisão da célula, ou do óvulo ou do espermatozoide. Falha de divisão de um dos gametas, tá, gente? É isso aí. Eu costumo falar o seguinte, né, que o Turner, né, a ausência de um cromossomo ou mais, é como se fosse uma prateleira cheia de livro, o livro são genes voltando, você está tirando um livro de lá, não é? E quando você tem esses genes mais específicos, é um capítulo desse livro, de um determinado gene que está ali. Então é outra coisa, é muito mais específico. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Não. Vamos lá. Isso é interessante, né? Eu fiz o cariótipo, meu marido deu normal. Então isso significa que o embrião é normal? Não, né? Tem nada a ver. Não. O cariótipo normal de vocês significa que a chance do embrião vir normal é muito grande. Porque você já parte da informação normal do casal, tá? Vocês têm uma alta chance do embrião normal. Porém, tem várias coisas que vão influenciar. Primeiro, a tua idade, a idade do teu óvulo, a idade ovular, né? Isso. Esse é um ponto. Se é uma mulher jovem, ok. Se a mulher já está na faixa dos 40, o óvulo dela, né? A idade do óvulo dos 40 começa a ser um problema, mesmo tendo um cariótipo normal, tá? Eu tenho um cariótipo normal, mas eu tenho um óvulo de 47 anos, aí não dá mais, entendeu? Então, esse é um problema. Então, esse é um fator, né? Outra questão que é o que eu falei do mosaico. Pode formar normalzinho lá e o erro vir depois da fertilização. A gente não garante. Exatamente, é isso aí, gente. Vamos lá. É uma pergunta muito vaga, né? Que tipo de doenças serão identificadas pelo PGTM? Um monte de doença, né? Muitas! Para vocês terem uma ideia, assim, gente, a gente tem mais ou menos aí, hoje, uma média de 7 mil doenças monogênicas existentes, tá? A gente tem possibilidade de desenhar sonda para a grande maioria dessas 7 mil doenças conhecidas, tá bom, gente? Lógico, cada 7 mil? caso... 7 mil. Uau! Não sabia que era isso tudo, não. Tô impressionado agora, hein? A gente tem Cara, vocês estão bons mesmo, hein? Vocês estão muito bons nisso. Mas cada caso tem que ser avaliado individualizadamente, porque a gente tem que saber
se essa doença tá acontecendo de uma forma de herança realmente na família, qual é a herança, de que forma a gente vai fazer essa análise. Então, por isso a gente tem que conhecer cada caso individualizado, tá? Então, a genética, gente, ela não olha ela não olha um fato, ela olha toda a história retrógrada da sua família. Sim, não é verdade? Você não tá isso. Porque tudo é explicado no passado. Assim como na política, nos países, tudo tem uma história. E a gente tem essa história genética que, quando surge uma doença, tem que ser estudado, ó, tudo lá, porque as pessoas não entendem. Mas por que tem que colher o sangue meu, dos meus pais, não sei o quê? Gente, porque a gente tem que verificar toda a árvore genealógica da pessoa para entender essa doença, não é? Da onde ela surgiu, como é que foi? Isso, muitas pessoas perguntam para mim assim, mas a sonda não é para mim e para o meu marido? Por que precisa do meu pai e da minha mãe? Bom, basicamente porque você recebeu do teu pai e da tua mãe a tua genética. E a genética depende, a gente olha filhos para pais, né? Sempre pais para avós e assim por diante. Então, eu preciso, né? Muitas vezes tem muitas doenças, as doenças que são de herança recessiva, principalmente, e que eu não tenho filho já doente, eu tenho que voltar para os pais daquele casal. Exatamente. Sempre, porque eu tenho que saber de onde veio aquilo, né? Então, o passado na genética, ele conta toda a história daquela família. Tanto que na consulta, no aconselhamento, muitas vezes, quando o casal começa a conversar comigo, fala assim, não, então tá, peraí, na minha família tem isso, então peraí, vamos lá devagar, eu vou fazer o heredograma. Vamos fazer o heredograma. Então, eu preciso que eles me contem a história para eu desenhar aquela árvore deles, que a gente chama de heredograma, né, na genética, que é a tal da árvore genealógica da família. Para a gente, na genética, tem o nome de heredograma. Eu preciso construir isso e enxergar os caminhos da doença naquela família, para poder dizer se aquele casal tem um risco real ou não. Tá? Porque o casal fica muito surpreso, né, quando tem um filho com problema, se ninguém na família teve. Só que tá lá, ó, tá carregando, até que encontrou até que lá. uma hora aparece exatamente. É bem exatamente. É muito difícil às vezes entender isso, né? Realmente. É muito difícil. Aqui uma questão prática, né? 40 anos, 2 FIVs, 4 falhas de implantação ou aborto. E aí, faz o teste de PGTA? Meu Deus. Tem que fazer, né? Não tem jeito, gente. Não tem como. Tem que fazer. E o ERA? Avalia, né? Avalia. Vamos avaliar. Aí tem que avaliar o caso na hora que chegar lá os resultados do PGTA. Depende da quantidade de embrião, né? Exatamente, uma série de coisas. Gente, cada caso é um caso, né? As pessoas veem a nossa live aqui. Mas eu sou assim. Gente, a gente lá no consultório, tanto no meu quanto a doutora Cris, a gente individualiza vocês. Claro, e propõe ali o tratamento correto. Não é toda paciente de 40 anos tem que fazer PGTA. Não é assim, gente. Não existe isso. Senão a gente ia vender isso. Nós não somos vendedores, nós somos médicos. A gente interpreta e propõe o melhor tratamento. E eu vou falar para você, eu falo que isso é a base da coisa. Individualização. Tá? Isso. Quando as pessoas chegam para mim, mas fulano foi assim, foi assado, olha, a minha colega, não sei o quê. Não esquece. A sua colega tem um corpo, tem o marido dela, tem a família dela. Você é você, o seu marido, e a sua família é a família do seu marido, né? Exatamente. Não tem como, é tudo individualizado. Eu não consigo extrapolar e falar, dá pra gente generalizar. A palavra generalizar aqui não existe. Exatamente. Cris, faltam 2 minutos para nossa live acabar. Muito obrigado. Nossa, que live maravilhosa. Nem o tempo voou. Voou mesmo. Eu vou tirar a foto aqui das perguntas, que tem mais de 32 aqui. Eu vou tentar depois responder do Stories, não sei, eu vou ver. Tá. Se despede aí do povo, Cris, e fala de você. Fala de você, Cris, pro povo. Fala, Cris. Bom, vamos lá, pessoal. O que vocês precisarem, a gente está aqui para ajudar. Eu faço os aconselhamentos genéticos, né? Aqui com o pessoal da Genomics. Eu vi que teve gente perguntando aí, falando, eu queria uma consulta, não sei o quê. Entre em contato com a Genomics, fala com a gente marca a consulta, fiquem tranquilos, tudo é possível, com calma, com tranquilidade, a gente vai dando conta. Exato. Tá?
Com a telemedicina ficou melhor ainda, né, Cris? Mais Vocês estão em fácil São ainda. Paulo, atende gente do Brasil inteiro. Brasil inteiro, todos os dias. É. Então, fiquem tranquilos, para tudo a gente dá jeito aqui, só a gente só não dá jeito quando chega na morte. Então, vamos dar jeito antes de chegar lá, tá? Exatamente. Cris, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Imagina, obrigada a você. Quando vier ao Rio de Janeiro, sinta-se em casa. Tá? Com certeza. Vamos ver se a gente toma aquele café na cafeteria Colombo lá do centro da cidade. Chega um pouquinho antes pra gente fazer isso. Pós-pandemia, né? Porque agora não dá pra fazer nada. Agora não dá pra nada. Agora tá difícil qualquer coisa. Exatamente. Né? Beijo pra você, gente. Obrigado pela audiência. Obrigada. Muito obrigado. Boa noite. Deus abençoe. Tchau, Cris. Beijo. Tchau. Beijo.